Olá, meus amados, graça e paz. Estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra e encontramos na Palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz para nós no versículo de número 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Amém. Uma viva esperança. Meus amados, queridos, quando nós podemos encontrar a carta do apóstolo Pedro dirigido ao povo de Deus, aos eleitos, aos santos, aos amados que estavam dispersos por algumas regiões, eles haviam sido perseguidos, estavam sofrendo a perseguição, estavam enfrentando dificuldades. Sim, então diz o texto que o apóstolo Pedro envia uma carta de encorajamento, uma carta de renovação das forças, uma carta de edificação, uma carta doutrinária, uma carta teológica, uma carta para que pudesse ajudá-los no enfrentamento daquelas dificuldades. E assim, então, muitos haviam perdido suas casas, muitos estavam sendo caçados, muitos estavam sendo ali provados. O apóstolo Pedro, então, fala daquilo que eles estavam passando, mas fala também de situações que haveriam de se tornar ainda mais agressivas e piores. Talvez nós, em algumas situações, achamos que já chegamos no limite, que nós já chegamos no limite das nossas forças, ou da provação, ou da dificuldade, mas de repente vem algo ainda pior, vem uma situação ainda mais agravante. O apóstolo Pedro estava falando isso para eles: olha, se vocês já estão lutando, se vocês já estão enfrentando dificuldades, provações tão grandes, mas eu quero dizer para vocês que ainda virá coisa muito pior. E eles foram encorajados para que pudessem então sofrer pelo nome de Cristo, sofrer por defender a fé cristã, por estarem vivendo fielmente para o Senhor. E o apóstolo Pedro então diz que aquelas pessoas que perderam casas, patrimônio, pessoas que enfrentaram tanto sofrimento, tantas lutas, o apóstolo Pedro diz para elas: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos regenerou. Nós fomos gerados de novo, nós somos transformados. E quando o apóstolo Pedro fala da regeneração, ele está falando que aquelas pessoas eram privilegiadas, eram pessoas especiais, eram pessoas que alcançaram e conseguiram uma premiação muito melhor do que qualquer coisa terrena. O apóstolo Pedro está dizendo para elas que elas foram beneficiadas com bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, bênçãos que o dinheiro não pode comprar. Elas foram regeneradas para uma viva esperança. Ou seja, o Império Romano não poderia acabar com aquela esperança. As autoridades judaicas não poderiam acabar com aquela esperança. As pessoas que de alguma forma estavam movidas por Satanás para a destruição não poderiam acabar com aquela esperança. Porque o apóstolo Pedro diz que a esperança viva estava no coração deles, a partir da experiência salvadora em Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro diz que eles haveriam de receber uma herança que não pode ser destruída, uma herança que não pode ser manchada, uma herança que não se acaba, não murcha, não se deteriora. Aí você pensa, né? É uma herança incorruptível, é uma herança imaculada, é uma herança indestrutível. Então, uma herança extraordinária. É o que o apóstolo Pedro diz, está reservada para mim e para você, esta viva esperança em Jesus Cristo. Diz ainda que ela está reservada nos céus, guardada nos céus para vós. Que coisa extraordinária nós sabermos que quem está guardando a nossa herança é aquele que é o maior de todos, é o soberano, todo-poderoso, é o eterno, é o nosso Senhor, é o nosso grandioso, poderoso Deus. Que você desfrute desta grande maravilha, que você viva cada dia se alegrando, regozijando, celebrando ao Senhor por esta viva esperança que está no seu coração e ninguém poderá tirar, nada poderá apagar. Viva a esperança que nós temos em Jesus Cristo.
Tantos problemas podem chegar. Pandemia como essa pode chegar. Problemas maiores poderão vir. Mas nós temos uma viva esperança. E como a palavra de Deus está repleta de declarações, podemos dizer, eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua casa, e que você viva por esta esperança tão maravilhosa. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós celebramos ao Senhor, agradecemos pela semana que o Senhor nos presenteia. Obrigado, Deus, porque podemos a cada manhã ser reanimados, ó Deus, pela Tua palavra, confortados pelo Teu Espírito, auxiliados, ó Deus, pela esperança que nós temos com o Senhor. E obrigado, Deus, porque a despeito de todas as lutas, batalhas, dificuldades, problemas, aflições, tudo que nos cerca, Deus, tudo que nos cerca, nós podemos viver, ó Deus, pela esperança que há em Cristo. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que é uma viva esperança. E esta esperança está reservada, guardada, protegida com o Senhor para sempre. E um dia há de nos entregar, naquele grandioso dia que estaremos com o Senhor para sempre. Abençoa, Deus, os meus amados irmãos, cada um na sua particularidade, Deus, cada um com as suas situações, ó Deus, com as suas necessidades. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um dos Teus servos. Deus, contemple cada um, Deus, com as bênçãos celestiais, bênçãos espirituais que só o Senhor pode dar. Rogamos, Deus, oramos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Deus abençoe. Tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor. Que você seja muito grato a Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Um grande abraço para você. Fique na paz.